Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias que são relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, que isso ajuda muito na divulgação. E desde já agora eu vou falar para você acionar o sininho, porque nós estamos começando uma nova série de estudos, a série de estudos sobre Apocalipse. E aí, se você acionar o sininho, todas as vezes que você receber uma notificação, significa que tem vídeo novo aqui do canal sobre esse livro tão fantástico que é o livro de Apocalipse. Nós terminamos uma série sobre Daniel. Convido você que não assistiu essa série a assistir também e seguir a gente agora nessa nova caminhada estudando esse livro de Apocalipse. Nós vamos hoje dar um panorama do livro de Apocalipse. Nós não vamos começar a estudar o livro de Apocalipse em si. Nós vamos dar uma introdução do que é o livro de Apocalipse, para a gente poder, aí sim, no próximo vídeo, a gente começar a partir do capítulo 1. Então, feche os seus olhos, vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude a absorver essas informações que vamos receber hoje, para que nós possamos estar capacitados para começar a estudar esse livro tão maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos deixou esse livro fantástico, que é o livro de Apocalipse, para nos preparar para a Tua volta. E pedimos que o Seu Espírito Santo esteja conosco, perdoando os nossos pecados e também sendo o nosso professor durante essa jornada que estaremos estudando, e que o Senhor realmente esteja conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Muita gente tem um fascínio pelo livro de Apocalipse e outras pessoas têm medo do livro de Apocalipse por causa das figuras que ele tem. Ele fala sobre dragões de 7 cabeças, tem 2 bestas, tem animais fantásticos, né? E algumas pessoas ficam meio que com medo de estudar o livro de Apocalipse, e que não precisa ter esse medo. Nós vamos descobrir que é um livro maravilhoso. Na verdade, é um livro que veio trazer esperança para o povo de Deus. E o próprio nome dele já começa falando que não é um livro para temer, é um livro sobre revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. 2 palavrinhas gregas. Apocalipse significa sair fora da sombra, né? Sair de tirar, levar à luz aquilo que estava escondido. Tanto é que, se você for procurar uma Bíblia em inglês, o livro de Apocalipse não vai estar escrito Apocalipse, vai estar escrito Revelação ou Revelation, né? Então, é um livro que revela. O que ele revela? Se a gente for lá para o capítulo 1, no verso 1 de Apocalipse, ele fala uma das coisas que ele revela. Ele diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o Apocalipse revela o futuro, aquilo que iria acontecer nos últimos dias antes da volta de Jesus. Mas além de ele revelar o futuro, ele também revela os bastidores dos acontecimentos na história da humanidade. Ele revela aquilo que está por trás dos nossos olhos, que nós não enxergamos, que é o mundo sobrenatural. Um exemplo disso você pode ver lá no livro, no capítulo 12. No capítulo 12 de Apocalipse, no verso 9, diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então aqui ele está falando que aquela antiga serpente do Éden é Satanás. Essa revelação só vem aqui no livro de Apocalipse. Se você ler todo o capítulo 3 de Gênesis, que é quando mostra a queda do homem, não fala quem é a serpente. Você só vê que tem uma serpente que seduz Eva a comer do fruto proibido, mas em nenhum momento fala quem é essa serpente, e não fala mais durante toda a Bíblia quem é essa serpente. Nós só vamos descobrir quem é essa serpente no livro de Apocalipse, que aí você descobre que era Satanás que estava usando a serpente para seduzir Eva. Outra coisa interessante ainda no capítulo 12, no verso 4, diz que esse dragão, que é o diabo Satanás,
ele estava de frente da mulher que estava para dar à luz, isso no verso 4, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nascer-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse filho é uma alusão a Jesus Cristo, mas fala que o dragão, Satanás, estava esperando a mulher dar à luz para devorar esse filho. Significa que Satanás queria matar Jesus Cristo logo que ele nascesse. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus conta sobre o nascimento de Jesus Cristo, fala que quem tentou matar Jesus Cristo foi Herodes. Só que aqui nós vimos que quem estava tentando matar Jesus Cristo era Satanás. Então quem estava por trás de tudo, seduzindo Herodes, usando Herodes como instrumento nas suas mãos para matar Jesus Cristo, era o próprio Satanás. Então está vendo como o livro de Apocalipse, além de nos revelar o futuro, ele revela também os bastidores, mas vamos ver outras coisas bem interessantes durante todo esse livro. Bom, nós precisamos também entender a estrutura do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele tem a sua estrutura como uma profecia apocalíptica. Você fala, é lógico, Fernando, que é uma profecia apocalíptica. Se as profecias estão no livro de Apocalipse, são profecias apocalípticas. Calma, não é assim que funciona. A gente já conversou um pouquinho sobre isso no capítulo 7 de Daniel, no primeiro vídeo do capítulo 7. Você vai lá na playlist, procura lá o primeiro vídeo do capítulo 7 de Daniel, que existe dois tipos de profecias na Bíblia. As profecias clássicas e as profecias apocalípticas. Você dá uma lida lá, uma assistida naquele vídeo lá, você vai ver as diferenças do que é uma profecia clássica e o que é uma profecia apocalíptica. Mas só para a gente ter mais ou menos uma noção, as profecias apocalípticas, elas são muito simbólicas. Então 80, 90% do livro de Apocalipse é simbólico. Elas são progressivas, isto é, ela vai tendo uma progressão e em forma de quiasma, significa que ela começa, vai até um certo ponto que é o clímax, depois desse certo ponto ela começa a cair, então nós temos que estudar ela em paralelismo, tanto as coisas que estão acontecendo até a chegada desse ponto mais alto e depois as coisas que vão decrescendo até o final do livro, e também elas são cumulativas. Então, assim como o livro de Daniel, ele conta uma história num capítulo, no próximo capítulo ele conta a mesma história, só que com mais detalhes. Vai lá no vídeo do capítulo 7, no primeiro vídeo do capítulo 7, lá a gente deixa um pouquinho mais explicadinho sobre isso. Parece complicado, mas não é. E como que ele é um livro muito simbólico, é só a gente descobrir quais são os símbolos e a gente começa a trocar os símbolos pelo seu significado, nós conseguimos a interpretação. Só que tem uma característica do livro de Apocalipse muito importante. O livro de Apocalipse, ele é o livro mais hebraico de todo o Novo Testamento. Nós temos pelo menos 4 livros muito hebraicos no Novo Testamento. Primeiro, o próprio Evangelho de Mateus, porque o evangelista Mateus escreve para os judeus. O evangelho que ele escreve é direcionado para os judeus, então tem muitas citações no Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o Messias que os judeus estavam esperando. A carta aos Gálatas tem muitas citações do Antigo Testamento também. A própria carta aos Hebreus tem muita citação do Antigo Testamento, principalmente sobre o santuário. Mas de todos esses livros, essas cartas, o mais hebraico de todos é o livro de Apocalipse, principalmente nas questões cerimoniais e do santuário. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade de entender o livro de Apocalipse, porque não estudaram o Antigo Testamento, não entenderam a questão dos rituais do santuário e aí ficam meio perdidos quando estudam o livro de Apocalipse. Então uma dica que eu dou para você é estude o Antigo Testamento, e se você não assistiu a série de estudos sobre Daniel daqui do canal, você vai lá na playlist e assista isso, porque vai ajudar muito você quando a gente começar a conversar sobre as coisas daqui do livro de Apocalipse. Então, daqui uma semana mais ou menos a gente vai estar lançando o estudo em si a partir do capítulo 1. Você tem uma semana para maratonar
todos os vídeos aí, são 17 vídeos mais um bônus que nós fizemos sobre a morte. 20, 30 minutos cada vídeo, dá para você assistir durante toda essa semana, tranquilo, até a gente chegar aqui no capítulo 1 de Apocalipse. Bom, como a gente viu que ele tem muitas coisas do Antigo Testamento, a gente precisa entender alguns eventos que aconteceram no Antigo Testamento que ele cita. Então, quando isso acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pausa, estudar esse evento, depois a gente volta. Por exemplo, no capítulo 3, ele cita, tanto na carta à igreja a Pérgamo, quanto na carta da igreja de Tiatira, dois personagens do Antigo Testamento. Na carta à igreja a Pérgamo, ele cita Balaão, e na carta à igreja de Tiatira, ele cita Jezabel. Então, quando a gente chegar nessa fase, o que a gente vai fazer? A gente vai parar, voltar para o Antigo Testamento, entender quem foi Balaão e depois fazer uma aplicação no Apocalipse. Quando chegar em Jezabel, a gente para, vai lá para o Antigo Testamento, entende quem foi Jezabel, depois a gente volta para o livro de Apocalipse. Tranquilo? Agora que você já sabe mais ou menos a estrutura do livro de Apocalipse, agora a gente vai entender o contexto do livro de Apocalipse. Então nós precisamos fazer algumas perguntinhas, que essa pergunta é a que você deve fazer toda vez que você vai estudar qualquer livro da Bíblia, que é: quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. Isso aí você tem que fazer essas perguntas básicas em qualquer livro da Bíblia que você for estudar, principalmente no livro de Apocalipse. Então, quem escreveu o livro de Apocalipse? O próprio livro de Apocalipse vai me explicar quem que escreveu. No próprio capítulo 1, no verso 1 que nós estávamos lendo, fala que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse João é aquele que era discípulo de Jesus, que se tornou o apóstolo João. Então, é o próprio apóstolo João que escreve o livro de Apocalipse, o último dos discípulos a morrer. Todos os discípulos já tinham morrido quando João escreve o livro de Apocalipse. Quando ele escreve? Os historiadores dizem que foi entre o ano 95 a 98 depois de Cristo. Então, no final do primeiro século, João escreve o livro de Apocalipse. Há quem diga que foi um dos primeiros escritos de João, depois ele escreve as 3 cartas e, por último, antes da sua morte, ele escreve o Evangelho de João. O Evangelho de João foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Onde que João estava? Ele diz o seguinte, lá no verso 9: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa ilha de Patmos é uma ilha grega que pertencia ao Império Romano na época, e era uma ilha onde eram mandados os malfeitores, os fora da lei, aqueles que eram perigosos ou presos políticos. Aí você vai falar: Fernando, mas o apóstolo João, no ano 95, já estava velho, e como ele poderia ser perigoso ou um preso político? Aqui ele diz que ele foi preso por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Isto é o que nós entendemos. Mas o que o Império Romano entendia era totalmente diferente. E muitas pessoas não sabem qual que era o real motivo daquela época, por que os discípulos, os apóstolos eram presos. Se você for lá em Atos capítulo 17, quando Paulo se esconde na casa de um irmão chamado Jasão, as autoridades daquele lugar foram procurar a Paulo e Silas, né? E aí diz que no verso 6, capítulo 17, verso 6 de Atos, diz: Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Esse era o crime político que eles
praticavam, porque eles pregavam que Jesus era o Cristo. O Cristo é a tradução de Messias, que significa o ungido, e o ungido no Antigo Testamento eram os reis ou os sacerdotes. Então Jesus era aquele rei, o ungido que haveria de vir, e eles saíram pregando, ó, um ungido veio, o rei veio, já morreu, ressuscitou e está voltando. Era essa a pregação dos discípulos. Quando os romanos escutaram que estava vindo outro rei que não César, isso passou a ser um crime político. Ainda mais na situação da época de João, porque nesse ano, entre 95 e 98, que João está preso na ilha de Patmos, ele foi preso porque um imperador chamado Domiciano se autodeclarou divino e deu um decreto falando que todas as pessoas do Império Romano tinham que fazer culto em adoração ao imperador. Como os cristãos não faziam isso e ainda pregavam que quem era rei era Jesus Cristo, os cristãos passaram a ser muito perigosos e também presos políticos. Diz a tradição que João foi jogado num tacho de óleo fervente, não morreu milagrosamente, e aí então o imperador resolveu mandar ele para essa ilha como um preso político para passar lá. Depois nós não sabemos direito o que aconteceu, mas João foi liberto e ele passa os últimos dias da vida dele em Éfeso, onde ele escreve as cartas e o Evangelho de João. Para quem que João escreve o livro de Apocalipse inicialmente? Hoje nós sabemos que o livro de Apocalipse são para todos, mas inicialmente o próprio livro diz o seguinte: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, inicialmente, todo o livro de Apocalipse era direcionado para essas igrejas. Essas igrejas realmente existiam na época, são igrejas ali da região da Ásia Menor, e que esse livro foi enviado para essas igrejas. Isso não significa que ele foi lido só nessas igrejas. Você tem outras cartas do Novo Testamento que foi direcionado a uma igreja específica, mas que depois Paulo fala para ler em outras igrejas. Por exemplo, a carta aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 16, Paulo escreve uma carta aos Colossenses, mas ele fala o seguinte, ó: e uma vez lida esta carta perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e os de Laodiceia lede igualmente perante vós. Então, essas cartas a princípio seriam para essas 7 igrejas, mas também deveriam ser lidas em outras igrejas que existiam na época. O porquê que João escreve essas cartas para a igreja, ou porquê que o Espírito Santo diz para João escrever essas cartas para a igreja? Como nós vimos, eles estavam passando por uma perseguição. O imperador Domiciano estava perseguindo cristãos. Essa já era a 3ª perseguição que os cristãos sofriam. A primeira perseguição foi dos próprios judeus, quando através do apóstolo Paulo começou a perseguir a igreja, matar, prender os cristãos. Depois, em torno do ano 60, teve outra perseguição através do imperador Nero. Tem um incêndio em Roma, e algumas pessoas começam a acusar Nero, falando que ele que tinha causado esse incêndio em Roma. Só que Nero percebeu que muitos dos bairros que não tinham sido atingidos pelo incêndio eram bairros onde morava, na sua maioria, os cristãos. E Nero saiu com um boato, e quem tinha atacado fogo em Roma eram os cristãos. E aí toda a população se voltou contra os cristãos, e começou uma perseguição muito terrível. Se você for procurar na história, eles iluminavam as ruas com os cristãos pegando fogo, prendiam cristãos em estaca, tacavam betume, piche, tacavam fogo para poder iluminar as ruas. Nesse período de Nero foi o período que foi morto o apóstolo Paulo, foi morto o apóstolo Pedro. E depois desse período, aí passados seus 20, 30 anos, teve outra perseguição com o imperador Domiciano. Então, já não era de hoje que a igreja estava sofrendo várias perseguições, e João era o último dos apóstolos.
Então os cristãos já estavam muito cansados, já estavam tristes, porque a promessa de Jesus voltar não havia se cumprido ainda, o último apóstolo já estava para morrer e ainda a situação da igreja era essa. Então o livro de Apocalipse é um livro de esperança para os cristãos. Porque se você for pegar o livro de Apocalipse, ele começa falando sobre a volta de Jesus e ele termina sobre a volta de Jesus, e durante todo o livro a ênfase das profecias é a volta de Jesus. Ele começa no capítulo 1, no verso 7, falando: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E durante todo o livro ele fala sobre a volta de Jesus, e quando chega no capítulo 22, ele também termina falando sobre a volta de Jesus. Ele diz o seguinte, no capítulo 22, no verso 12: eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Também no finalzinho diz que, verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, todo o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Não há o que temer quando nós estudamos o livro de Apocalipse. Pelo contrário, ele nos mostra que no final dessa história, Jesus Cristo sai vitorioso para vir buscar a sua igreja. Outra coisa que o livro de Apocalipse nos dá, além dessa esperança, é essa alegria da salvação em Cristo Jesus, principalmente aqueles que estudam as profecias. No capítulo 1, no verso 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então aquele que lê, estuda e guarda as palavras da profecia é bem-aventurado, é feliz. E também no verso 12 diz que: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, aqueles que se apegam a Jesus Cristo, se apegam a essas profecias, serão bem-aventurados, serão felizes. O livro de Apocalipse é um livro fantástico, é um livro que eu amo muito, porque ele nos dá a alegria da segurança de estar em Jesus Cristo e também a esperança de ter a certeza que a promessa da sua segunda vinda vai se cumprir. Então, que você esteja conosco aqui no próximo vídeo para que nós começamos a estudar o livro de Apocalipse. Leia o capítulo 1 para a nossa lição de casa, em que nós possamos aprender cada vez mais a palavra de Deus, nos fortalecer. E se você ainda está em dúvida de aceitar a Jesus Cristo ou não, comece a pensar na possibilidade, porque se na época de João, quando o anjo fala para ele que Jesus vem sem demora, hoje está muito mais próximo à sua volta do que há 2000 anos atrás. Que Deus abençoe e que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um.